Com apenas 10 minutos por dia, você pode mudar muito mais do que imagina. Talvez você pense nesse momento que precisa de mais tempo, mas na verdade você precisa aprender a utilizar melhor o tempo que você já tem. As grandes transformações, os grandes resultados, eles não acontecem assim, de uma hora para outra, num único dia, porque não é a intensidade da ação que conta, mas a repetição. Você estar ali todos os dias se dedicando, construindo, colocando um tijolinho ali na construção do seu futuro. Porque você se torna aquilo que você repete todos os dias. Você conquista aquilo que todos os dias você está ali fazendo, construindo. E vamos ser aqui bem sinceras, não é assim tão difícil conseguir 10 minutinhos no seu dia. Talvez vai ser no intervalo do almoço, ou entre uma tarefa e outra, depois do jantar, ou você acorda um pouquinho mais cedo e consegue encaixar esses 10 minutos para praticar algum desses hábitos que eu vou estar aqui listando ao longo desse vídeo. Mas antes, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e eu sou especialista em produtividade e procrastinação. Então nós falamos sobre esses assuntos aqui no canal. E eu tenho também um grupo no WhatsApp onde eu compartilho materiais exclusivos. Se fizer sentido para você, o link do grupo está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Lá eu compartilho também algumas aulas exclusivas. E agora pega aí papel e caneta na mão para anotar os hábitos que podem mudar a sua vida. E o primeiro, eu não podia começar por outro a não ser esse aqui. Em 10 minutos, todos os dias, você consegue revisar os seus objetivos. E esse hábito aqui, ele é muito importante, porque se você não está ali revisando os seus objetivos, avaliando se as suas tarefas diárias estão alinhadas com aquilo que você quer conquistar lá no futuro, facilmente você se perde, você começa a andar na direção contrária, porque a nossa vida é muito corrida, são muitas demandas que surgem o tempo todo. E se você não está ali focado, lembrando, revisando os seus objetivos, infelizmente eles vão ficando de lado, você vai resolvendo as urgências e o mais importante, os seus objetivos, vão sendo deixados para depois. Então é extremamente importante essa revisão, para que realmente o que você faz no seu dia a dia esteja conectado com os objetivos que você deseja alcançar. Porque não adianta eu continuar aqui falando os próximos hábitos se eles não estiverem conectados com os seus objetivos. Não adianta nada você colocar no seu dia a dia e você fazer por fazer. Precisa ter um propósito, precisa estar te levando numa direção. Então, por isso que esse primeiro hábito é revisar os seus objetivos. E o segundo aqui que eu quero destacar, que em 10 minutos você consegue eliminar uma tarefa pendente. Criar o hábito de sempre estar ali tirando os minutos no seu dia para resolver aquelas tarefinhas, chatas às vezes, mas que vão se acumulando. É uma mensagem que você precisa enviar, uma ligação que você precisa fazer para resolver um problema, um documento que você precisa rascunhar, uma conta que você precisa pagar, um orçamento que você precisa enviar ou pedir, coisas assim que rapidamente você resolve, mas que muitas vezes vão ficando de lado. E aí, enquanto você vai fazendo outras atividades, você está sempre lembrando: eu não posso esquecer de mandar o e-mail para fulano, não posso esquecer de pagar a conta. E assim, a sua mente vai se dispersando, ao invés de estar focada naquela tarefa que realmente era importante, que faria toda a diferença na sua vida. Então, ao eliminar esse tipo de tarefa, você alivia a sobrecarga mental. E aí também dá aquela sensação de progresso, quando você olha lá para a sua lista e você consegue riscar ou dar um cheque. Na minha planilha tem um chequezinho lá de feito, feito, feito. Isso dá essa sensação boa, uau, consegui, venci. Não fica aquele monte de coisas sempre acumuladas para o próximo dia. E antes de eu falar aqui o terceiro hábito, já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, porque o terceiro hábito é planejar o próximo dia.
Isso faz toda a diferença. Você iniciar o dia já sabendo quais as demandas que você precisa dar conta. É uma sensação tão boa, porque você não perde um tempão ali avaliando toda a lista de tarefas, ou então fazendo a lista de tarefas, avaliando, decidindo qual tarefa, para então depois você começar a fazer algo de fato, algo ali concreto que vai te ajudar a avançar. Você acaba desperdiçando a energia no início do dia, com uma lista de tarefas, ao invés de já focar na primeira prioridade do seu dia. Quando a gente inicia o dia já sabendo o que precisa fazer, você tem menos ansiedade, porque você já sabe ali, você já tem uma prévia de como que vai acontecer o seu dia, você tem muito mais clareza sobre as suas prioridades, e eu sempre falo para as minhas alunas, não é 20 prioridades, é 2 ou 3 no dia, não adianta lotar a agenda, e aí você não consegue dar conta de tudo, vem a frustração. São poucas prioridades, aquilo que realmente cabe no seu dia. E eu me aprofundo muito nesse assunto de planejar o dia, planejar a semana. Eu gosto realmente de planejar não só o próximo dia, mas já ter planejado para a semana ali, pelo menos uma prévia, e aí a cada dia eu vou revisando. Fica muito mais prático e eu me aprofundo muito nesse assunto dentro do meu treinamento Guia da Rotina Produtiva, onde eu ensino a planejar a semana, a definir prioridades, a ser constante nos seus hábitos, a realmente estar ali todos os dias repetindo aquilo que é importante. E se você quiser saber mais informações sobre o meu treinamento, o link dele está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. E agora bora aqui para o quarto hábito que pode fazer toda a diferença na sua vida, é movimentar o seu corpo. É separar 10 minutinhos por dia para fazer um alongamento, uma caminhada rápida. Isso ajuda muito a despertar o seu corpo, principalmente no início da manhã. Aí o seu corpo entende que ele não está mais no modo descanso, que ele não está mais dormindo, mas agora é modo foco, execução, trabalho. Isso ajuda a ter mais energia, até porque você se movimentou, dá mais disposição para encarar as tarefas do dia a dia. E é uma excelente forma de você estar utilizando como uma pausa estratégica. Muitas vezes a gente passa horas ali fazendo algo e chega um momento que não está mais rendendo, porque nós cansamos de realizar aquela tarefa. Aí parar 10 minutinhos e fazer uma caminhada, se você puder se conectar com um ambiente ali que tem um pouquinho mais de natureza, árvores, uma grama, sabe, mais verde. Nossa, isso renova muito as suas energias. É uma sensação muito boa. E aí você volta para a sua tarefa, para o seu trabalho, com a mente descansada, até mais criativo, sabe? Porque você já estava exausto ali de fazer as coisas, e aí você deu essa descansada de 10 minutos fazendo alguma atividade física. O seu dia rende muito mais quando tem algumas pausas estratégicas ao longo do dia. Você acha que é importante ter essas pausas, ter uns momentos de descanso ao longo do dia? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa sobre isso. E o quinto hábito, ele é muito poderoso, eu não podia deixar de fora, que é praticar a respiração consciente. Quando você para tudo e se concentra só na sua respiração, o seu cérebro, ele aprende a desacelerar. Você se conecta somente no momento presente. A tendência do cérebro humano é ficar muito pensando no futuro, em hipóteses, em situações, como é que isso vai acontecer dessa forma, daquela forma ali, imaginando 1000 coisas que normalmente não acontecem e acabam só gerando ansiedade por aquilo que ainda está por vir. Ou então ele se conecta muito com o passado, revivendo situações, reimaginando, e isso acaba deixando mais desanimado realmente. Agora, quando você se concentra mais no presente, você consegue silenciar todos esses pensamentos da mente e conseguir lidar muito melhor com as situações. Você consegue ter muito mais foco, mais concentração, lidar melhor com os estresses do dia a dia, com os problemas. Eu fazia muito essa respiração consciente antes de gravar os vídeos aqui do canal. Eu não chegava a fazer de 10 minutos nesse momento, mas era 2 minutos que eu parava, respirava, hoje até mesmo fiz. Isso realmente traz o foco, porque você interrompe todos os pensamentos, todas as preocupações e se concentra no que você vai fazer naquele momento. Isso faz muita diferença no dia a dia.
E o sexto hábito é organizar uma pequena área da sua casa. Separar 10 minutos ali para você organizar uma gaveta, uma mesa, o seu ambiente de trabalho, as suas finanças. Porque quando você tira todos os dias 10 minutos, fica muito mais fácil de manter a organização. Você não precisa tirar um dia inteiro para organizar aquela bagunça que ficou acumulada por semanas. E aí você passa o dia inteiro organizando, mas quando chega no final do dia, você só organizou metade daquela bagunça. Agora, quando você está ali todos os dias organizando, não tem essa bagunça acumulada. Porque muitas vezes a bagunça é porque tem 2, 3 coisas fora de lugar, daí já vai para 4, 5, porque aquelas estão no lugar das outras, aí vai virando uma bola de neve. Então a vida fica muito mais fluida quando você mantém as coisas tudo no lugar, tudo organizado. Você acredita que tirar 10 minutinhos por dia e organizar a sua casa, seu ambiente de trabalho, faria diferença na sua rotina? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber. Porque o sétimo hábito é você separar 10 minutos ao dia para aprender algo novo. Criar o hábito de sempre estar buscando o aprendizado. Seja através de um vídeo, lendo um artigo, assistindo uma aula curta, porque isso vai te permitir acumular conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais repertório você tem para solucionar os problemas do dia a dia. Você consegue ser muito mais criativo, consegue ver a situação de diferentes ângulos, e isso ajuda muito na vida pessoal, na vida profissional, você até mesmo crescer na sua carreira, porque você está ali sempre aprendendo novas coisas. E é um pouquinho por dia. É muito mais fácil separar 10 minutos todos os dias do que 2 horas ali num único dia. E aí você acaba até se cansando, nem sendo tão produtivo um período mais longo de estudo do que pequenos períodos de aprendizado. Inclusive as aulas do Guia da Rotina Produtiva, eu desenvolvi elas todas assim em torno de 10 minutos. Para justamente facilitar para as alunas assistirem. Porque a nossa vida é corrida, são muitas demandas que nós precisamos dar conta, é profissional, é pessoal, é familiar, e assim vai indo, vai se acumulando. Então é mais fácil a gente conseguir tirar ali 10 minutinhos, assistir uma aula, aplicar, até porque as aulas do guia, elas são aulas muito práticas. Elas têm teoria, mas sempre tem a parte prática. Você vai construindo a sua rotina conforme vai assistindo às aulas. E o oitavo hábito tem tudo a ver com aprender algo novo, só que é em relação à leitura. 10 minutos por dia te permitem ler de 5 a 10 páginas de um livro. Aí fazendo o cálculo, em 30 dias você consegue tranquilamente ler um livro ali de 200, 250 páginas, ou seja, em um ano você vai conseguir ler 12 livros. São 12 assuntos que você vai estar aprendendo, ou você pode escolher um único assunto e se aprofundar, ler vários livros do mesmo assunto. Claro que isso tudo depende do assunto, do tipo de livro que você escolher, mas certamente vai te ajudar a se tornar uma pessoa muito melhor, vai contribuir para a sua carreira crescer também, porque você está aprendendo novas coisas. Você consegue olhar para situações de diferentes ângulos, melhorar o seu vocabulário, o seu raciocínio. Então, a leitura traz inúmeros benefícios, até mesmo na neuroplasticidade do seu cérebro, dos seus neurônios. E o nono hábito que eu quero destacar aqui, que com 10 minutos por dia, você consegue escrever pelo menos um parágrafo. E aí, se você está todos os dias escrevendo, em 2 meses você consegue ter um diário, um pequeno diário de reflexões. É claro que depende do assunto que você decidir escrever. Você pode utilizar como uma forma de estar desabafando tudo aquilo que você pensa, que você sente. Então isso se torna uma excelente ferramenta de autoconhecimento, de você se entender, se conhecer muito mais profundamente, de como que você age e reage diante das situações. A escrita também estimula a criatividade, a construção de ideias. Então, uma excelente forma de estar estimulando também a nossa mente. E muitas vezes, grandes projetos surgem de pequenas ideias, de pequenos insights que você teve. Se você decide talvez escrever sobre o que você está lendo, sobre o que você está aprendendo. Eu sempre gostei de compartilhar muito nas redes sociais pequenas reflexões.
E chegou um momento que eu estava estudando com mais profundidade, que eu decidi começar com os vídeos aqui no YouTube, a compartilhar algo um pouco mais estruturado. E no início eu comecei ali com 3, 4 minutos, e hoje estamos aqui com vídeos mais longos, mais aprofundados, mais estruturados. Só que tudo começou com pequenas ideias, pequenos insights que eu tinha sobre vários assuntos, principalmente essa área de desenvolvimento. Isso também me levou a criar o Guia da Rotina Produtiva, a compartilhar a minha forma de organizar a rotina, porque eu percebi que muitas pessoas também tinham as mesmas dificuldades que eu tive lá atrás, de ter uma lista enorme de tarefas e não saber por onde começar, de não conseguir dar conta das suas coisas. Então tudo começou com uma pequena ideia. Então, talvez essa sua pequena ideia também pode gerar um grande negócio, um grande resultado na sua vida. E o quarto hábito aqui é escrever 3 gratidões. Em 10 minutos, tranquilamente, você consegue realizar isso e, ao mesmo tempo, você treina a sua mente para enxergar o processo, a jornada que você está trilhando. E não só o resultado final lá na frente. A gente tem uma tendência muito grande a se concentrar no resultado e esquece de olhar para os pequenos avanços que estamos tendo. Então, quando você é grato, você consegue reconhecer o seu esforço, a sua dedicação, você acaba não se cobrando tanto diante das situações, porque você sabe que está avançando, você consegue perceber o seu progresso ao longo da sua jornada. Isso é extremamente fundamental, porque quando você percebe o progresso, isso te dá muito mais força, mais disposição, mais energia para continuar fazendo aquilo que mais importa aí na sua rotina. E muitas vezes a gente tem dificuldade de iniciar novos hábitos. Eu vou começar a ler por 1 hora por dia, eu vou começar a treinar por 1 hora, eu vou começar a estudar 1 hora. E a grande dificuldade que nós temos para iniciar novos hábitos normalmente está relacionada a querer começar 1 hora de estudo, 1 hora de leitura, 1 hora de treino, 1 hora de organização. Isso acaba sendo pesado, é difícil de encaixar na rotina e também parece desafiador para a nossa mente, então ela tende a procrastinar, a enrolar e deixar para o próximo dia, para a próxima semana. Agora, quando é 10 minutinhos, fica muito mais fácil de iniciar um novo hábito, de caminhar na direção das suas metas ali, fazendo algo por 10 minutos todos os dias. Como eu comentei lá no início, é a repetição que vai gerar os resultados que você quer alcançar. E agora eu quero saber aqui por qual desses hábitos que você vai começar. Me conta aqui nos comentários, ou se você tem a sugestão de algum outro hábito aí, me conta, eu quero saber. E eu sei que muitas vezes a gente fica esperando o tal momento perfeito. Só que a verdade é que você nunca vai se sentir 100% preparada para começar. A verdade é que você precisa estar disposta a dar o primeiro passo, a separar alguns minutos do seu dia e começar. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falei um pouquinho mais sobre isso e eu vou deixar aqui para você continuar assistindo. Então clica aí, segue. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com um amigo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.